Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Antes de começar o livro de hoje, já vou dando os recados, porque eu sei que vocês não estão escutando esses episódios até o final, então os recados ficam no final e vocês não escutam, pois agora os recados vão ser sempre aqui, no começo do episódio, para vocês tomarem vergonha na cara, que o Spotify me conta tudo que vocês fazem, tá? Quero deixar isso bem claro. Pois bem, o recado de hoje é: assinem a newsletter que vai ao ar no final de outubro, tá? Aqui na descrição do episódio, não importa onde você esteja ouvindo esse episódio, vai ter um link para uma página do Google, tá? É seguro, gente, juro por Deus, não tô capturando os dados de cartão de crédito de vocês. É seguro, vocês vão lá, colocam o nome, colocam o e-mail, pronto. Final do mês de outubro, vocês recebem a newsletter em casa, que vai ser uma newsletter que tem todo o resumo de todas as informações que eu vou dar nos 9 episódios especiais de outubro. Outubro tem 9 episódios. Os da segunda-feira vão ser os episódios especiais de outubro, que a gente sempre faz. E os de quinta-feira vão ser os episódios especiais de Halloween. E vai ter mais um episódio especial falando só sobre a Nova York Comic Con, depois que eu voltar da viagem. Eu vou falar quais são os quadrinistas que estavam lá, como é que funciona, como é que você faz pra ir, se você quiser ir. Então, a galera aí que gosta de Comic Con, que gosta de convenção, assista, escute esse episódio no final de outubro, tá bom? E se você quiser muito me ajudar, eu não tô pedindo dinheiro, eu não tô pedindo para você fazer compras na Amazon. Mas se você quer me ajudar muito, compartilhe esse episódio com seus amigos, tá? Compartilhe a newsletter quando ela chegar, dá pra você fazer isso. Na newsletter vai ter lá os links pros episódios passados, então manda lá pro seu amigo, o seu amigo vai ver, clicar, vai escutar e você já me ajuda muito, tá bom? Muito obrigada, recado dado. Vamos ao livro. O livro de hoje é de um cara que a gente já resenhou aqui, que é o H.G. Wells. A gente resenhou A Ilha do Dr. Moreau, que é maravilhoso, adorei. Pirei naquele livro, um livro muito bom. E esse aqui chama-se O Homem Invisível, um livro dele lançado em 1897, ele tinha 31 anos. E é um livro que foi escrito depois do Ilha do Dr. Moreau e do famosíssimo Guerra dos Mundos. E por causa disso, ele é um livro que ele é mais diferentinho. A estrutura dele é mais diferente. Ele não é contado em primeira pessoa, por exemplo, como são os outros livros. Ele faz isso e ele acaba com essa forma de escrita me lembrando muito um outro livro muito curtinho, assim como esse, também de ficção científica, só que é mais antigo, chamado O Médico e o Monstro, que é um livro que eu acho que eu já citei em algum ali no livro, e eu digo que é maravilhoso. A condução do mistério sobre quem é o Mr. Jekyll, como ele afeta quem é o Mr. Hyde, como ele afeta o Dr. Jekyll, é incrível. E se eu não tivesse lido esse livro, sem saber, né, que o Jekyll e Hyde eram a mesma pessoa, a revelação no final funcionaria muito bem, porque ele realmente, o nome do cara que escreveu é R.L. Stein, se não me engano, deixa eu confirmar. R.L. Stevenson, na verdade, e ele é de 886, enquanto Homem Invisível é de 897. Então, quase 11 anos aí de diferença entre um e outro. E, particularmente, eu gosto muitíssimo do Médico e Monstro, porque ele realmente monta muito bem esse mistério ao redor do protagonista, dos protagonistas, no caso. Eu acho, tirei isso da cabeça, tá? Nada me diz que o H.G. Wells não leu O Médico e Monstro, não se inspirou para fazer esse livro, que é O Homem Invisível, porque a gente vai ver ao longo do programa que existem coisas muito próximas, não só apenas a narrativa, né? E como essa narrativa, já que eu tô falando tanto dela, quando você tem os outros livros do H.G. Wells, você tem em primeira pessoa, você tem aquela noção muito particular do protagonista sobre o que está acontecendo. Esse livro ele não é assim. O protagonista ele é apresentado e ele é uma figura misteriosa, uma figura desagradável, que você não sabe de onde veio, e só muito aos poucos você vai descobrindo. E isso acontece porque ao redor dele tem uma gama de outros personagens que eles sim contam a história. Então, a gente acompanha essa história pelo ponto de vista das pessoas que estão ao redor desse protagonista, que é o Homem Invisível. Então, você tem, na verdade, uma gama muito, muito grande
de impressões sobre esse protagonista. Isso é muito legal, porque com você como leitor, você tá na mesma que essas pessoas. Você não sabe quem é esse homem, você não sabe o que tem de errado com ele, e depois que você vai descobrir que, obviamente, ele é invisível, você não sabe como ele chegou aí, até que ele mesmo ou outras situações vão te revelando o passado desse protagonista. Isso é muito legal. Eu particularmente gosto muito disso, dentro tanto desse livro quanto do Médico Monstro. Porém, ainda acho o Médico Monstro mais interessante, porque a gente ali tem a dualidade do personagem, do protagonista ali, que eu acho muito interessante. O protagonista aqui, ele não vai ter essa dualidade. Ele é só uma pessoa horrível. Ele chuta gato, gente. Ele é uma pessoa pavorosa. Ele é uma pessoa pavorosa. Pra vocês terem uma ideia, esse livro é muito curtinho. Acho que tem uns 5 horas de audiobook. Eu vi um audiobook dele. E eu tava aqui trabalhando, ouvindo audiobook. Eu trabalho final de semana, né? Acho que eu já falei isso. E aí, eu queria muito terminar, então acabou o meu trabalho. Eu botei um Frostpunk, que é um jogo de videogame que eu amo. Fiquei jogando aqui no escritório e meu marido do lado, jogando também o League of Legends dele lá. E aí, obviamente, o querido do meu marido acabou ouvindo o audiobook quase inteiro junto comigo. E eu adorava as reações do André, porque o André, do nada, ele falava assim, meu Deus, que homem horrível, meu Deus, que criatura escrota, do nada, assim, sabe? Devido às ações desse desquerido que é o protagonista dessa história. Sobre o que se trata esse livro? É um livro de ficção científica, dentro, obviamente, dos parâmetros que a gente conhece do que era a ciência, do que era conhecido de ciência em 1897. Então, a gente tem um livro de ficção científica que pode ser um pouco datado. Tem até o core da situação que faz com que o protagonista fique invisível. É um core científico, é uma teoria científica que a gente sabe que não é mais válida, tal. É a mesma coisa que a gente sofre quando a gente lê, por exemplo, Fundação, que no meio do universo, né, no meio da galáxia, no vazio do espaço, tem uma nave para se comunicar com a outra, ela coloca um alto-falante, né, e fala para a outra, no meio do espaço. Assim como está. Se bem que Star Wars não é pura visão, né, puro efeito visual. Que ele explode a Estrela da Morte sai fogo, não se propaga fogo no espaço, não se propaga som no espaço. Essas coisas não se propagam no espaço. E a gente, hoje em dia, sabe. Se na época o autor sabia, é uma outra história. E aqui, o H.G. Wells, por mais que ele faça claramente toda uma pesquisa sobre o campo da ótica, tal, que é a base da teoria que ele vai colocar aqui no livro para justificar a invisibilidade deste personagem, o conceito lá que ele aplica é um conceito que a gente sabe que não existe na física, tá bom? Mas enfim, Lívia, foda-se a física. Não foda-se a física. A física é muito importante pro mundo, tá? Mas enfim, entra logo na narrativa. Eu vou contar esse livro inteiro porque ele é pequenininho e eu acho que particularmente não existe grandes reviravoltas que vão estragar a leitura caso você queira ler. Mas lembre-se, depois de um tempo, depois de um período dessa história, eu vou parar, dar o reclame do Plim Plim e aí a gente volta para contar o final, tá bom? Então, como é que começa esse livro? Esse livro começa com a chegada do nosso protagonista, que é o Griff. Engraçado que eu sempre lembro desse nome porque é o mesmo nome do grande vilão de Berserk. Vocês já leram Berserk? É um mangá maravilhoso que tem aqui no Brasil pela Panini, se eu não me engano. É pela Panini ou pela JBC? Eu acho que é pela JBC. Enfim, é um mangá maravilhoso, falei anime, né? É um mangá maravilhoso, incrível, fantástico. Existe 3 filmes de anime que contam a história do primeiro ciclo desse mangá. E existe também um anime de série que também conta o restante dos ciclos desse mangá. É um mangá super, hiper, mega violento, com cenas horrendas, mas com uma narrativa brilhante. E eu tô fazendo essa digressão porque eu acho que todo mundo merece e precisa ler Berserk, que realmente é incrível. E o nome é o mesmo nome, tá? O nome do protagonista, é Griff também lá. E é a única coisa que tem a ver. Sei lá porque eu falei isso. Enfim, o Griff chega numa pousada no meio de uma mega nevasca, tá? Alto inverno lá. Ele é atendido pelo senhorio da nevasca, que é uma senhora, é muito bem atendido. O senhorio da pousada, não da nevasca. Ele chega, ele se instala lá e ele começa a pedir encomendas de garrafas com os líquidos estranhos. Ele é um homem muito recluso e ele é um homem muito estranho. Em que sentido? Ele chega com um chapéu de abas gigantesco,
todo enfaixado, com um nariz que claramente é um nariz falso. E aí as pessoas começam a conversar e falam assim, cara, eu acho que ele sofreu um acidente. É curiosidade da vida humana, né? Ah, acho que ele sofreu um acidente. Nossa, será que foi muito grave? Pô, claro que foi grave, o cara tá todo enfaixado, não sei o quê. E aí fica esse burburinho, isso é muito legal no livro. Esse burburinho ao redor dessa figura misteriosa, tal, que tá sempre ali muito recluso. E quando não tá recluso, tá sendo extremamente desagradável com todo mundo da pousada. Aí, toda vez que tem algum quiprocó, que são muitos quiprocós com o grife lá na pousada, o senhorio vai lá falar com ele e fala assim, meu querido, pelo amor de Deus, né? A gente tá vivendo em comunidade aqui, vamos melhorar aí a convivência. E ele é uma pessoa horrível que chuta gato, fala assim, tá com algum problema aí? Me manda a conta, eu pago, não sei o quê. E fica só nessa, jogando tipo, tem dinheiro mesmo. Parece um pit boy, né? Tem dinheiro mesmo, faço o que eu quiser, não gostou, me manda aí a conta que eu pago e tal. Só que, literalmente, quem pede muito a conta, uma hora ela chega para ser paga. E aí, este desquerido fica sem dinheiro um momento. E ao mesmo tempo que este desquerido fica sem dinheiro e para de pagar a pousada, lá a pensão, acho que é uma pensão, na verdade, é IN, né? IN é pensão. Quando ele para de pagar, começam a ter uns roubos pela cidade, roubos de dinheiro pela cidade. A mulher da pousada, que não é burra, pensa, que coisa estranha, né? Só tem um forasteiro aqui, que coisa difícil. Será que tem alguma conexão? Aí ela vai falar com ele, falando assim, meu bem, eu preciso que você me pague as diárias, né? Porque aqui não é casa da mulher Joana e eu não sou ONG pra te acolher. E aí ele tem um ataque de fúria, é uma pessoa muito nervosa e tal, e acaba arrancando as bandagens quando ele tem esse ataque de fúria. Mostrando, então, pra ela que ele é invisível. E aí ela junta A mais B e pensa, mano, se eu fosse invisível, qual seria a primeira coisa que eu ia fazer, além de passar a mão na bunda do Chris Evans lá na Nova York Comic Con? Eu roubaria dinheiro. Eu roubaria dinheiro e eu pagaria tudo à vista para também fugir do imposto de renda. E aí ela liga os fatos e percebe, esse cara aqui tá roubando a galera. E aí ela faz um escândalo, ele quebra tudo, as pessoas saem correndo em auxílio dela, chama a polícia e ele foge. O que a gente precisa entender desse personagem, fisicamente falando, é que sim, ele é invisível quando ele está pelado. Outra coisa, ele é invisível quando ele não está fazendo a digestão. Nossa, só imagina a cena. Que nojo. Ele também é invisível quando ele não está fazendo a digestão de nada. Enquanto ele está comendo, está fazendo a digestão daquele alimento, este alimento e todo o processo digestivo é registrado. Nossa, deve ter sido horrível. Deve ser maravilhoso para um gastro analisar, mas para mim, eu não ia querer ver isso nunca. Então, você pensa, ele fugiu, ninguém encontrou ele porque ele fugiu invisível, então esse homem está pelado. Mas está nevando, estamos no alto inverno. Eu fico de cara com ele fugindo pelado pela neve, assim, eu fico pensando que esse homem realmente estava muito afim de sair sem pagar. No meio do caminho, ele lembra que todo o material de pesquisa dele, que muito provavelmente é o material de pesquisa que fez com que ele ficasse invisível, continua lá na pousada. Então ele precisa que alguém vá lá, porque a galera tá toda armada, colocaram armadilhas para pegar ele e tal, então ele não tem como ir. Sem falar que, gente, tá frio, ele tá todo encapotado de novo. Aí ele descola um morador de rua, que ele quer, porque quer que esse morador de rua trabalhe para ele, indo lá se arriscar buscando a caderneta com as anotações dele. Esse morador de rua, que se fosse burro, não teria sobrevivido na rua até agora, ele fala assim, eu que não vou ajudar esse cara não. E ele foge, né? Numa das tentativas ali de pegar a caderneta, ele consegue fugir. E quando isso acontece, durante a confusão lá, porque eles meio que estão lá na pousada para buscar, o Griff foi junto até para ficar de tocaia, mas o cara, que acho que é Marvel, o nome do, se eu não me engano, enfim, o Mário tá lá para tentar pegar a caderneta, mas aproveita para fugir e tal. Os policiais são alertados e eles dão um tiro no Griff e pega. Então ele sai machucado, pelado, sem comer, no meio do inverno. E aí só resta ele pedir arrego na casa de um antigo conhecido dele, chamado Dr. Kepler.
E aqui eu vou parar, porque aí o negócio engrossa, porque aí a gente vai ter toda uma explicação de como este homem se tornou invisível. Eu vou chamar, antes disso, os nossos comerciais. Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois bem, Griff tá lá, vai falar com o médico que é ex-colega dele, e ele finalmente revela sua identidade, que o nome dele é Griff, que ele era um estudante albino da mesma classe desse médico, e que ele desenvolveu um elixir que faz com que, através da ótica lá, a luz seja refratada, é isso correto? Que a luz a luz bata e volte quando toca nele, e isso faz com que ele fique invisível. Ele também, ao mesmo tempo, tenta convencer esse ex-amigo dele, esse médico, a ajudá-lo, e porque ele quer tocar um reino do terror, porque ele quer dominar o mundo, ele acha que ele agora vai ser super, hiper, mega poderoso, porque ele é invisível, as pessoas podem... nunca vão conseguir pegá-lo. Ele começa a ter uns delírios assim, e aí o médico percebe que ele tá ficando afetado pelo efeito da invisibilidade. E aí, quando o Griff conta pra ele que ele tá sofrendo privação de sono há muito tempo, porque as pálpebras dele são invisíveis, então ele não consegue dormir mais. E outra coisa, ele não consegue reverter o processo de invisibilidade. E é por isso que ele precisava tanto dessas anotações dele. Mas, infelizmente, ele não consegue pegar. E ele também confessa todas as coisas horríveis que ele fez, como, por exemplo, quando ele tenta lá pegar na pousada as anotações dele, ele toca fogo na pousada, sabe? Umas coisas horríveis, ele vai contando tudo. Enquanto o médico tá ouvindo e falando assim, sério, nossa, me conta mais, mas e aí, o que você fez? Ele tá fazendo isso por quê? Porque ele já chamou a polícia. O cara é muito esperto. Já chamou a polícia e a polícia tá vindo. Então, ele tá ali fazendo com que o Griff fique ali para a polícia chegar e ele poder, então, se livrar do Griff. A polícia chega, tem mock procó. Mais uma vez, o Griff tá invisível, consegue fugir, mas não sem antes balear um dos policiais e deixar bem claro pro médico, você me traiu, então você fique esperto, porque você vai ser a primeira pessoa que eu vou matar. Então aqui a gente tem mais um momento de suspense, que é todos os personagens esperando o Griff agir e a gente não sabe onde ele tá, até porque ele é invisível, não é mesmo? Acontece exatamente isso. A empregada do doutor é atacada, junto com ela ele também é atacado, só que quando isso acontece, como tem muita gente, toda a cidade está em alerta, o Griff é capturado. E as pessoas fazem o que infelizmente as pessoas fazem, que é um linchamento contra o Griff. Então, eles não pegam ele e entregam para as autoridades. Eles começam a bater muito nele. O médico ainda tenta salvá-lo, não consegue. E assim que ele falece, ele volta a ficar visível. Porque ali naquela parte que ele conta como é que funciona, né, o processo de invisibilidade, ele conta que ele só conseguiu fazer com que essa substância dê certo em contato com tecidos vivos. Eu até fiquei pensando assim, mas o cabelo, será que eu não lembro se tem essa descrição, se ele é careca? Porque tecnicamente cabelo não seria tecido morto? Eu não sei. Se você souber, por favor, coloca aí nos comentários. Se você estiver no Spotify, você consegue comentar esse episódio. Eu acho que cabelo é tecido morto, mas eu não tenho certeza. Enfim, e por causa disso, exatamente deste detalhe, quando o Griff morre, ele volta a ficar visível. Termina, então, o cara lá, o Mário, o morador de rua, que quase foi de base por causa do Griff, montando sua própria pousada, com que dinheiro eu não vou lembrar agora como ele conseguiu esse dinheiro, eu não sei, também se explica, montando uma pousada chamada The Invisible Man, o Homem Invisível, pousada do Homem Invisível, e guardando os
as anotações do Griffith, só porque ele tem a pretensão de um dia conseguir decifrá-las e poder ele mesmo ficar invisível. Mas isso não vai acontecer porque elas estão codificadas em grego e latim e o cara mal sabe matemática. Então, enfim. Mas fica aí um gancho, né? Acho bacana esse livro. É um livro com um gancho aí, na mão de bom roteirista. Não, mentira, tô brincando. Mas enfim, tem um gancho aí para uma continuação possível, não sei. Mas fica esse pequeno suspense para o leitor de que o mal não está totalmente morto. Enfim, é um livro que foi muito rápido, como eu falei, um audiobook de 5 horas, acho que até menos, porque eu botei 1,5 ou 1,25, então foi bem rápido. Foi uma leitura prazerosa, uma história simples, mas prazerosa. Não é tão legal, não é tão impactante, não tão profundo e nem me fez pensar tanto quanto A Ilha do Dr. Moreau, que por enquanto é meu favorito. Eu não li ainda A Guerra dos Mundos. Quero ler, porque realmente gostei de H.G. Wells. Mesmo quando ele me entrega uma coisa mais ordinária, né, uma história mais simples, ele me entrega uma história muito bem escrita e tal. E, mais uma vez, teve aquele lance de me lembrar muito Médico Monstro, que esse livro, sim, é muito legal. Esse livro... E, gente, é um livro muito curto. É uma coisa assim... Sabe a Metamorfose? Não sei se vocês pegaram pra ver. Metamorfose é um livrinho bem, bem fininho. É nesse nível. É um livrinho também bem fininho. Você lê em um dia. É muito tranquilo. Então, me deu vontade eu gostei desse livro porque ele me lembra também o Médico e o Monstro. Ficção científica da virada do século, tranquila. Conceitos que a gente não tem mais, que já caíram por terra, mas tudo bem. O que importa é a narrativa que funciona. Mais uma vez, se inscreva no podcast, se inscreva na newsletter aí embaixo. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores gratuitos. Se você está no Spotify ouvindo esse podcast, por favor, nos dê 5 estrelas e comenta o que você achou, tá bom? Nos ajude compartilhando. Essa é a maior ajuda que você dá para o nosso podcast. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras às 5 da tarde. E em outubro, lembrando, teremos episódios todas as semanas, tanto na segunda quanto na quinta, às 5 da tarde. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.